Obrigado pela bênção de nós podemos ler a Tua palavra, de podemos entender a Tua palavra, de podemos orar. Te agradeço, Senhor Deus, por esse ajuntamento tão abençoado. Abençoa-nos, Senhor Deus, para que possamos aprender cada vez mais a Tua palavra e viver para honrar e glorificar ao Senhor. Eu te louvo, Senhor Deus, por essa manhã. Obrigado pela música que cantamos, obrigado pela oração que já fizemos, pela leitura da Tua palavra. E te pedimos, Senhor Deus, pela Escola Bíblica Dominical, aqui com os adultos, assim também com as crianças, que em tudo, Senhor Deus, o Senhor esteja glorificado, honrado no nosso meio, Pai. Ajuda-nos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Romanos capítulo 1, Romanos é uma carta, como eu já disse aos irmãos, uma carta considerada carta doutrinária, né? E Paulo, logo após falar sobre o Evangelho, ele vai falar sobre a ira de Deus, esse tema que nós utilizamos, que nós entramos na semana passada, no nosso pensamento sobre esse Deus poderoso que é amor. Deus também é justiça. Deus também é... O que mais? Oi? Criador. O que mais? Longânimo. O que mais? Misericordioso. Fiel. Então, esse Deus do qual é fiel, esse Deus do qual é misericordioso, é também um Deus de justiça, um Deus que demonstra a sua ira. E é isso que a gente vai perceber aqui em Romanos capítulo 1, e a gente vai olhar um pouco mais nesse versículo. Então nós vimos a soberania de Deus, que nós estamos olhando soberania, decretos, providência, vontade e propósitos. Nós vimos que Deus sabe de tudo o que acontece. Ele estabelece a oração, Ele ouve as nossas orações, Ele responde às nossas orações, e com isso Deus é glorificado em seus propósitos. Nós vimos esses textos falando sobre a soberania de Deus. A palavra não saiu ainda da nossa boca e Deus já sabe toda. Nós já vimos que Deus decretou a oração, esse período de Jeremias 29, onde o povo estava no cativeiro, mas o Senhor falou que eles iam invocar a Deus, né? E isso traria, eles estariam mais perto do Senhor. Isaías 55:6, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Nós vemos Mateus 6, a providência do Senhor. O Senhor responde, recompensa a nossa oração, e a gente refletiu um pouco sobre a recompensa do Senhor em Mateus capítulo 6, na semana passada. E Deus responde às orações, que Deus chama para si, né, aqueles que são seus, os piedosos. E em Mateus 6, do versículo 9 ao 13, nós vemos a oração do Pai Nosso, onde nós vemos que Deus, nós devemos orar para que o reino de Deus, né, seja manifesto entre nós e faça-se a tua vontade, né? Então a vontade de Deus será feita, a oração do Pai Nosso demonstra isso. E 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12, vai revelar para a gente que o Senhor é glorificado nas orações. Por isso que Paulo orava para a igreja de Tessalônica, que Deus assim era glorificado. Então, nós vimos esses textos, Salmo 139, 4 ao 23, ainda a palavra não me chegou à língua e tu sabes toda, o texto que eu citei para os irmãos, Jeremias 29, depois daquela luta que eles passariam, eles invocariam, passariam a orar a Deus, e Deus iria ouvir. Nós vimos a misericórdia de Deus em ouvir o povo quando clamasse, buscar o Senhor enquanto se pode achar, Isaías 55:6. Na providência de Deus, quando eu disse aos irmãos o versículo aqui, né, que o povo passa a orar a Deus, né, e no seu quarto Deus vê, não somente ouve, né, esse texto. E os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Esse distinguir do Senhor do Salmo 4:3 diz que o Senhor faz essa distinção, ele distingue para si o piedoso, do qual o Senhor chama para si, tem esse relacionamento com Deus. Essa é a importância do Salmo 3, que diz que Deus, Salmo 4, versículo 3, que Deus distingue para si o piedoso. E também Mateus 6, 9, onde nós temos ali que nós vamos orar que santificado seja o Senhor, né, o nome do Senhor, e venha o teu reino e a sua vontade seja feita. E 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 11 e 12, por isso não cessamos de orar, é o que Paulo diz à igreja, porque o Senhor é glorificado na igreja de Tessalônica. Passando rapidamente, porque foram textos que nós vimos, nós meditamos,
E a gente pensar nesse propósito, nessa vontade, nesse Deus soberano, como eu disse a você, é fácil da gente enxergar e até entender a soberania de Deus, quando Deus responde, por assim dizer, a nossa oração, quando Deus age em amor, quando Deus salva pessoas. Mas é difícil para nós, muitas vezes, enxergarmos que Deus está irado contra o pecado. E isso é importante. É importante para nós entendermos que Deus se ira contra o pecado e está irado. E nós vamos ver algo muito importante que aconteceu na nossa vida quando a gente pensa na ira de Deus. Nesse quadro, nós voltamos a pensar sobre a onisciência, onipotência e onipresença de Deus e os versículos que nós meditamos no decorrer das aulas. Jeremias 17:10, que Deus conhece o nosso coração, Ele sabe de todas as coisas, Ele prova os pensamentos. Isso isso faz parte do atributo de Deus ser onisciente, de saber todas as coisas. Vimos a onipotência de Deus, Deus em criar todas as coisas, Deus estabelece todas as coisas, né? Que é homem para que dele te lembre, homem é uma criação de Deus. E vimos a onipotência, a onipresença de Deus, o Senhor, que sonda e conhece, sabe quando a gente se assenta, quando a gente se levanta. Queridos, por que a gente focou tanto nessas aulas em demonstrar quem é Deus? Uma que a gente está estudando teotologia, né? E o que quer dizer teontologia mesmo? O estudo do ser de Deus, é isso mesmo. Então, se a gente está estudando o ser de Deus, é importante para nós, para todas as outras cadeiras, por assim dizer, né, de estudo da teologia sistemática, por exemplo, nós entendemos a teologia própria, que é o outro nome para o estudo da teontologia, né? A ideia da gente entender quem é o Deus que nós servimos. Isso é muito importante. Quem é o Deus que nós servimos? Então, as nossas aulas elas têm caminhado nesse ponto para a gente entender um Deus que é soberano, um Deus que é onisciente, um Deus que é onipotente, um Deus que faz tantas coisas, um Deus que tem o poder sobre tantas as coisas. Quem somos nós diante desse Deus todo-poderoso, o qual sabe das minhas orações, responde segundo a vontade dele, que é misericordioso? Como esse Deus não pode julgar uma nação? Por exemplo, no Antigo Testamento, quando Deus falava para Israel entrar na nação e dizimar toda a nação. Mas aí o nosso conceito de Deus bonzinho vai mudando, porque a gente fala assim, mas se Deus né? Como é que Deus pode fazer isso? Passa a ser um julgamento nosso de achar que Deus pode ou não fazer? Não, isso está errado. Por isso que, antigamente, as teologias sistemáticas, elas começavam com a teologia própria, né? A teotologia, estudo do ser de Deus. Aí, depois de um tempo, começou a bibliologia, a autoridade das Escrituras. Mas nós voltamos, né? E os nossos estudos sobre doutrina, nós iniciamos pela teontologia, porque, por exemplo, quando a gente vai adorar a Deus como igreja, o que vai nortear, por exemplo, o nosso culto? Uma pergunta. A quem a gente adora? A Deus. Sim ou não? Não temos dúvida disso. Não temos dúvida disso, pastor. Nós adoramos a Deus. Pois é. O culto que nós prestamos a Ele, as nossas orações, a nossa liturgia, a ordem e a decência com que nós conduzimos o culto, é para honrar a quem? A Deus. Deus está vendo? Deus está sabendo? Deus conhece a adoração do teu povo? Aí é a questão. Quando um culto ele se afasta de uma adoração ao Senhor, a gente começa a perceber que fala assim, opa, peraí, será que realmente nós estamos adorando a Deus? Sabe em que cadeira teológica, se a gente pode dizer assim, está a doutrina sobre o culto? Na eclesiologia. O que é a eclesiologia? É o estudo da igreja. Então, o que norteou o nosso culto? O conhecimento que nós temos da teologia. O conhecimento que nós temos de Deus vai nortear o nosso culto. Uma outra coisa. Salvação, por exemplo. Salvação. Somos salvos em Cristo Jesus, sim ou não? Pós-salvação, o Espírito Santo habita em nós, sim ou não?
esse feito é um feito de Deus? Sim ou não? Quando nós lemos aqui o Salmo 4:3, o verso que a gente acabou de ler, que Deus separa, Deus distingue o piedoso. Quem faz isso? Segundo o Salmo 4:3. Quem distingue o piedoso? Deus. Por que na salvação o Senhor não pode distinguir aqueles que são salvos? Que ponto da nossa teologia o homem passa a ser poderoso? Esse Deus da teologia, que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas, conhece o nosso coração, conhece... Então, entende? Então, quando a gente entende a teontologia, o estudo do ser de Deus, um Deus todo-poderoso, quando a gente vai para a salvação, esse Deus não pode perder, entre aspas, esse poder. Porque se ele é o todo-poderoso, se ele sabe de todas as coisas, se ele está presente em todos os lugares, se ele tem todo o poder, por que no estudo da salvação, e é uma outra cadeira teológica, que seria a soteriologia, a doutrina da salvação. Então, como é que a gente vai basear a nossa doutrina da salvação? Quando a gente entende bem a teontologia. Entende, queridos? Então, as outras doutrinas, pneumatologia, estudo do Espírito Santo, bibliologia, né, a estudo da própria Bíblia, né, escatologia, estudo do final dos tempos. Se a gente tiver com os pés bem firmados na nossa teontologia de quem é Deus, as outras teologias, né, vão ter como base esse conhecimento. Por exemplo, você vai para um texto que fala sobre salvação, você vai sobre um texto que fala sobre ordem no culto, você vai sobre um texto que fala sobre escatologia, final dos tempos, você vai começar a falar, peraí, esse Deus conduz a igreja, esse Deus salva, esse Deus vai cuidar de nós e tem a promessa das últimas coisas, que é o estudo da escatologia. Então, quando a gente tem bem firmada a teontologia, vai ficar claro para nós, quando a gente for interpretar alguns textos que vão falar das outras cadeiras teológicas. Ok, queridos? Então, vamos lá. Jeremias, capítulo 17, 5 a 10, nós vimos isso. O versículo 7, alguém leia, por favor. Muito bem. Esse homem, ele deve estar firmado no que ele conhece sobre Deus, de quem é Deus. Isso precisa ser certo para ele. Então ele entende, ele confia no Senhor e ele é bendito no Senhor porque a esperança é o Senhor. Versículo 10, alguém leia, por favor. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Pode continuar. Para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então veja só, queridos. Nós olhamos para Jeremias capítulo 10 e a gente passa a entender que nós confiamos no Senhor e é bendito o homem que confia no Senhor, né? Porque esse Deus conhece o meu coração. Ou seja, quando você diz que confia em Deus, mas o seu coração está dizendo ao contrário, é uma coisa até estranha para nós, né? Porque a gente passa a pensar, esse Deus que conhece o meu coração sabe o quanto eu me dedico a Ele. Eu vivo para adorá-lo. Então, essa é a ideia de Jeremias 17, a gente saber que nós não podemos nos fiar naquilo, no nosso coração, mas sim confiar em Deus. E aí nós entramos em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 23. Texto esse que eu li aqui no início. Aqui eu coloquei em quadros para a gente entender, né? O primeiro quadro ali do versículo 18, o que ele deixa claro para nós? Isso. Contra o quê? Contra toda impiedade. Por quê? Qual é a característica da impiedade? Exatamente. Então, meus irmãos, tudo que é pecado e transgressão é contra Deus. Pastor, mas isso parece ser natural. Pois é, mas eu vou falar de novo. Tudo que é pecado e transgressão é contra Deus. Então, ou seja, se tem uma pessoa que pisou nessa terra
e ela nasceu, com exceção de Jesus Cristo, ela pecou. Se ela pecou, qual a relação dessa pessoa com Deus? Afastado de Deus, inimigo de Deus. Pastor, irmãos, isso precisa ser claro. De repente você vai falar, pastor, mas... Então todos. Está vendo como é importante nós entendermos a questão da teotologia? Que Deus que está irado? Qual é o Deus que está irado? Vamos lá. Qual que é o Deus que está irado? O Deus Criador, o que mais? O Deus Soberano, o Deus... O que mais? O Deus Amoroso, Misericordioso, o que mais? Justo, o que mais? Fiel. Então esse mesmo Deus. Sabe o que é interessante? Que parece que assim, quando você vai olhando para Deus, aí algumas coisas fazem a gente afirmar, Deus é amor. Ah, Deus é amor. Deus é amor. As pessoas falam isso, não, Deus é amor. Como é que Deus vai fazer? Deus é amor. Deus, agora estamos na época da graça, né? Deus é amor e tal. Mas, irmãos, esse mesmo Deus que é amor, ele age em justiça. Porque diante dele, toda impiedade deve ser julgada, sim ou não? Não vamos entrar na doutrina da salvação, mas diante disso, só para a gente pensar, quem é digno diante de Deus? Por que ninguém é digno diante de Deus? Pronto. Na carta aos Romanos, capítulo 3. Todos pecaram e destituídos. Até aquela pessoa que você acha que é boazinha. Até aquela pessoa que você fala, nossa, que boazinha. Ela só falta ir para a igreja. Boazinha, só falta Cristo. Ué? Mas se... Ah, e outra pergunta importante. Quantos pecados fazem com que a pessoa seja afastada de Deus? Um só. Por que um só? Porque Abacuque responde. Por que um só? Abacuque, pastor, agora nós voltando às bases da fé. Quando Deus ia julgar o povo com a Babilônia, com os caldeus, qual foi a pergunta de Abacuque? Até quando, Senhor? O Senhor vai levantar esses impuros? O Senhor que é puro de olhos. O Senhor que não compactua com o pecado. O Senhor vai permitir que os incrédulos, que esses impuros nos julguem. O Senhor que é puro, ou seja, o Senhor não tem conexão nenhuma com o pecado. Então, um pecado, queridos, nos afasta de Deus. E aí quando... Pastor, só falou que não ia ficar falando sobre a salvação, né? Mas quando Davi diz, lá no Salmo 51, eu nasci em pecado. Pecado me concebeu minha mãe. Então aquela birra não é uma falha de comportamento. O que é aquilo, queridos? Aquilo é pecado. Não é porque a criança não aprendeu a pecar. Ela não é uma folha em branco. Está vendo, queridos? Quando o nosso entendimento de teologia, quando o nosso entendimento de Deus fica claro, a gente fala, peraí, esse Deus que é todo poderoso, misericordioso, que salva, esse Deus é o Deus que se ira contra toda impiedade. Quantas delas? Todas elas. Porque os homens têm uma característica, olha lá, o versículo 18, tem uma característica natural neles. Eles invertem. O que é a impiedade, eles fazem com que seja o certo, porque eles invertem a verdade pela injustiça. E é tão interessante que depois Paulo vai discorrer aqui, né? Foi o texto que a gente continua lendo aqui. Olha lá. Opa. Aqui. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder,
sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio de todas as coisas que foram criadas. Então, quando a gente lê textos como esse, a gente fala assim, Deus ficou sem testemunho, sim ou não? Não. Né? Por quê? Pelas coisas que foram criadas, as pessoas podem saber que existe um Deus. Sim ou não? A criação não salva. Isso é importante. A criação não salva. A criação faz com que o homem reconheça que existe Deus. Isso é importantíssimo. Isso é fundamental no nosso entendimento de quem é Deus. Então, o versículo 20, tais homens são indesculpáveis. E aí o versículo 21 nos diz, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, e nele deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Eu vou ler o versículo 22 e o 23, que está aqui também. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Versículo 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por que a idolatria é pecado, queridos? Eu queria que você pensasse, antes de você responder, você já estava quase respondendo, né? Pastor, só me cortou agora. Por que a idolatria é pecado? Você pensando no versículo 18, para basear o seu pensamento. Ok? Então você vai olhar para o versículo 18 e vai, claro que você vai olhar no versículo 22 e 23, vai juntar os dois versículos e vai falar assim, por que a idolatria é pecado? Por quê? Isso. Ele tira a glória do Deus vivo. Então quem tem a glória? Deus. Ele tira a glória. E coloca onde? Na criatura. Ao fazer isso, o que ele está fazendo baseado no versículo 18? Isso. O que é a verdade? Nesse contexto, tá? O que é a verdade? O Deus que é vivo, certo? O Deus que é todo poderoso. O Deus que é criador. O Deus que é misericordioso. O Deus que é amor. O Deus que é justiça. E qual que é a injustiça? Baseando no pensamento aqui sobre a idolatria. O que é injustiça? É você olhar para esse Deus, que é todo poderoso, misericordioso, e colocar nele, conter a ele nessas criaturas. É você dizer que essa criatura, essa imagem, ainda que as pessoas falem, mas isso não é adoração, é veneração, é lembrança e tal. Não, é você colocar no lugar de Deus tirar a verdade e fazer com que a injustiça impere. Na toa que o versículo 22 diz que eles se inculcam por sábios, mas na verdade eles se tornaram loucos. A ira de Deus pode ser manifesta diante dessas pessoas? Sim ou não? Porque idolatria é pecado. E aqui fala adoração, né, de aves, répteis, quadrúpedes. Mas eu quis ler o texto na continuidade dele, para a gente pensar, aquela bola de neve, né? Vai rolando e vai crescendo, vai rolando e vai crescendo, ficando cada vez maior. O versículo 24 me chama muita atenção, queridos, de uma ação de Deus para com o homem. Veja você, qual foi a ação de Deus para com os homens com relação às suas práticas? Versículo 24. Isso. O Senhor entregou. Irmão, sabe de uma coisa? É muito bom ser disciplinado. Mas como isso, pastor? É muito bom quando você vem, ouve a palavra e Deus confronta o seu pecado. É muito bom. Sabe o que Deus está dizendo? Naturalmente, meu filho e minha filha, pela sua natureza pecaminosa, você vai pecar. Mas eu te amo tanto, que eu vou frear você.
Eu vou alertar você. Eu vou colocar em você o meu Espírito Santo, que vai te ajudar, foi isso que Jesus disse, a lembrar das coisas que eu tenho ensinado. Isso é ser crente, irmãos. Por isso que cristãos, ou aqueles que se dizem cristãos e continuam em práticas mundanas, pode ser que essa pessoa nunca, e possivelmente essa pessoa nunca teve encontro com o Senhor. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Porque o Espírito Santo vai incomodando tanto aquela pessoa que ela fala assim, peraí, isso não está certo contra o meu Deus. É contra ele. A imundícia já não faz mais parte da minha vida. Eu vou lutar contra ela, ainda que eu viva e passe por esse mundo, lutando, sabendo desse desafio que eu tenho por ser pecador. Então Deus faz com esses homens, que ele entrega a imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, que passam, lembra da bola de neve? A desonrar o seu próprio corpo. Aí veja só, a idolatria já não está mais fora. Nunca esteve só fora, claro, está no coração, né? Mas não está só no que fica externo. Agora, o que é interno também é corrompido. Olha só, qual que é a verdade de Deus? Que eles mudaram, né? Eles tornaram a verdade de Deus em mentira. Romanos 1,18. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Que nós já vimos ali no versículo 22 e 23. Eles estão adorando. Mas Deus, e de novo aparece esse mesmo verbo aí, Deus os entregou às paixões infames. Agora, não só a idolatria, as coisas, agora o seu próprio corpo passa a ser desonrado. Porque Deus criou com um padrão. Ele fez do modelo homem e mulher. Ele fez dessa forma. Foi ele quem estabeleceu. Ainda que a nossa época hoje está tentando colocar na sua cabeça vários pensamentos que, queridos, outro dia eu estava prestando atenção, são bem ardilosos. São bem ardilosos, porque eles saem, sabe aquele negócio de deter a verdade pela injustiça? Eles saem daquele pensamento biológico, por exemplo. Que o biológico, como é que você vai contra o biológico? É a quantidade de cromossoma? É a ideia do X e Y? E é assim que nós somos formados, fisicamente falando, biologicamente falando? A questão que fugiram disso, e é o que você sente. É o que você pensa. É como você se vê. Opa, então o padrão mudou. Porque não é como você foi criado, é como você se vê. Então, se é como você se vê, você pode se ver de várias formas. Tem pessoas que se veem como animais, queridos. Isso é realidade nos nossos dias. A pessoa se vê como um animal. As pessoas, naquelas ideias de identidade, elas querem ser reconhecidas pelo que ela não é. Mas ela está querendo, né, deter a verdade de Deus pela injustiça as quais elas querem viver. Olha que loucura está isso, queridos. Isso está sendo incutido, né, na nossa geração para que a gente aceite esse padrão, porque é um novo padrão. Aí, novamente, queridos, quando você não aceita é falta de amor. E aí vamos fechar a teologia? Se Deus é amor, se você não aceita, você não está amando, você não é crente. E aí você, como crente que não está firme na teologia, falou assim, não é que é mesmo? Precisamos abrir o leque, pastor, do amor. Está vendo? Já, sua cabeça já foi levada. Por isso que a gente não pode ser de ânimo dobre, né? Como diz Tiago lá. Né? Por isso que a lei do Senhor é perfeita, né? Ela restaura a alma e ela dá sabedoria a quem? Aos simples. Sabe quem é o simples? Aquele que tem a cabeça levada. Ai, pastor, então agora é o amor, né? Não foi o que o Senhor criou, homem e mulher, porque agora a pessoa não se vê dessa forma. A gente precisa enxergar dessa forma por falta de amor, pastor. A gente precisa ser, entendam bem essa palavra, inclusivos. E aí você precisa ser inclusivo. Se você não é inclusivo, você não é amoroso. Quem falou que Jesus foi inclusivo? Dá vontade de abrir João 6, né? Para a pessoa. E quando Jesus estava multiplicando o pão, as pessoas estavam ali do lado. Chegou uma hora que falou assim: acabou o pão. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. As
pessoas foram embora. E o que ele fala para os discípulos? Pera, não vocês não, fica aqui. O que ele fala para os discípulos? Vocês não querem ir também? Qual que é a inclusividade de Jesus ali? Não, queridos. Servir a Deus ainda continua sendo a porta estreita. Veja como os pensamentos. Pastor, eu nunca tinha pensado por essa ótica. Pois é, queridos. É a estratégia de Satanás, a estratégia desse mundo é nos levar para esses caminhos. Daqui a pouco você começa a ver e fala assim, nossa, realmente, eu não estou sendo um crente amoroso. O que é um crente amoroso? Crente amoroso, então, aceitar pecados? Você está trocando a verdade de Deus pela injustiça? Quem está querendo agradar? Quem você está querendo servir? Essa é a realidade do Evangelho, queridos. Estava vendo outro dia um pastor falando sobre isso, né? A mudança. Eu achei muito jóia a percepção que ele teve com relação da conversão hoje. Eu achei muito interessante, assim, como é que se diz? A aplicação que ele fez. Antigamente, né? Eu achei muito interessante. Ele falou assim, você vinha para a igreja, você mudava a sua fala, a maneira de você falar, a maneira de se comportar, a maneira de se vestir. Olha que interessante, queridos. Você cultuava, né, a Deus unicamente, e assim ele vai discorrendo no pensamento. Hoje, em muitos arraiais, você chega e você não precisa mudar. O arraial em si mudou para que você fosse aceito. E aí você não precisa mais mudar a vestimenta. O que é? Vestimenta, usos e costumes. Para quê? Precisa mudar. Aí vão para o outro extremo. Aí não muda nada. Continua vestindo a mesma coisa que você vestia quando você era no mundo. Mesma coisa, não mudou nada. Você falar, não, mas que é o meu jeitão de ser. Ao entendimento antigamente que você entendia que a palavra era torpe lá em Efésios 4:29, agora você já não precisa mudar mais, porque você está falando junto com a galera, e está sendo falado isso na igreja. Lugares que você mudava quando Deus convertia teu coração no passado, que você falava, esse lugar aqui não dá. Um cristão não tem cabimento cristão para um lugar desse. Hoje, esse tipo de lugar às vezes acontece dentro da igreja. As festas que antigamente eram do mundo, agora se tornam da igreja. Aí a espiritualidade, claro, né? Fiz-me fraco para com os fracos, pastor. Nós precisamos alcançar. Se for assim, os jovens não vêm. Se for assim, a igreja não cresce. Veja, queridos, muitas vezes nós não paramos para pensar, mas essas coisas vão acontecendo e vão sendo adotadas nos cultos e está tudo bem, está tudo certo. Não está tudo certo, irmãos. O Senhor não mudou. O Senhor não mudou. O Senhor continua sendo esse Deus que se ira, que é justo em todas as coisas. Então, Deus os entregou, versículo 26, as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Olha isso, queridos. Semelhantemente, homens também deixando o contato natural da mulher se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si a merecida punição do seu erro. Império Romano, né? A época era conhecida aqueles imperadores, queridos, por viverem as piores orgias, que eu não tinha coragem nem de abrir com os irmãos aqui. Viviam aquela época dessas festas regadas a toda a podridão que você pode imaginar. Então, Paulo pregar isso, as pessoas hoje usam esse texto, não, mas não é. Sabe o que é? Para aquela época. Que época, queridos? Quando Paulo traz um padrão, ele diz assim, Deus criou segundo essa natureza. Por isso que a decisão deles é fazer contrário à natureza. Então, meus irmãos, então não tem sentido de ser para a época. É para o coração pecaminoso do homem. E aqui, vocês já puderam ver, no versículo 26 ao 27, as várias impurezas, né? E versículo 28, eles desprezaram o conhecimento de Deus. Aí o próprio Deus, de novo, o que ele faz? Versículo 28, Deus, agora em disposição de mente, reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. E aí tem uma lista. Malícia,
avareza, maldade, homicídio, contenda, malignidade. Ou seja, Deus entregou, que é o natural para eles. E versículo 32. Alguém leia, por favor. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Não, pastor, vamos ser inclusivo. Está tudo bem. O importante é estar na igreja. Quem falou isso, irmãos? Quem falou isso? Ah, pastor, é melhor estar aqui do que estar num bar. Ei, irmãos. Ei. Não, vamos pensar em Deus Todo-Poderoso. Vamos pensar que pessoas convertidas, uma característica delas é mudança verdadeira. É olhar para a imundícia e não só não praticar, é não concordar com ela. Sabe o que às vezes acontece com muitos cristãos? Eles até entendem os princípios e falam assim, eu creio nesse princípio, Senhor. Mas fulano está praticando lá, vida dele, né, pastor? É assim mesmo. Não, peraí, é assim mesmo não. A pessoa está praticando, ela vai dar conta dela para Deus, mas você não concorda. Você não acha isso legal. Você não acha isso bom. Isso é contra Deus. Eu não estou dizendo aqui para você ficar atacando pessoas e buscando discussões afins, né, para confrontá-las. Não, queridos. Eu estou querendo que você, ao contrário das pessoas que têm uma disposição mental reprovável, você entenda, você fala assim, peraí, isso daqui não agrada a Deus. Isso não foi assim que Deus criou. A minha mente, Senhor, me ajude a não concordar com isso, a não achar isso normal, a não achar isso assim natural, né? Claro que quando a gente vai pensar, é natural para o homem cometer pecados, eu sei disso. Mas para você que é crente, você olha para isso e fala assim, peraí, isso daqui é marca de quem tem uma disposição mental reprovável. Eu, como um cristão, eu vou olhar para essa realidade e falar assim, não. Primeiro que Deus mudou minha mente. Eu entendo que há um padrão de Deus. Independente da cultura, independente da época, independente de ser homem ou mulher, Deus criou dessa forma. Então, se Deus fez dessa forma, é dessa forma que nós vamos seguir. Isso vai nortear, queridos, o nosso pensamento. Cristãos pensam. E agora nós vamos olhar. Opa! Só fazer uma pergunta. Nesse verso 32 aqui, porque ele fala, né? Paulo fala, ora conhecendo eles a sentença de Deus. Então, assim, ele está se referindo a pessoas que conheciam os decretos de Deus, né? Estavam permitindo, vivendo isso. Romanos 2, Paulo vai trabalhar com uma lei. Leia o versículo 15 de Romanos 2. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência dos seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-os. Leia o começo do versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem, por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Então, essa consciência de que está errado, está em todo ser humano. Essa consciência de que é contra Deus, está em todo ser humano. Queridos, isso que o Eliel levantou é muito interessante, né? Porque nós conhecemos a lei de Deus, certo? Nós olhamos para uma prática de torpeza, por exemplo, nós vamos olhar e falar assim, peraí, isso é contra Deus. E aqueles que não têm a Deus? Por que eles tentam, de várias formas, legalizar coisas que são erradas? Porque se está certo, para que legalizar? Se está certo mesmo. Porque neles tem a consciência. E aí eu creio, Léo, fielmente, que é um resquício da imagem de Deus no homem. É ele saber que isso está errado. Mas eu preciso que os outros apoiem o meu erro. Como é que eu posso fazer? Faço uma lei, eu vou começar a incutir, eu faço programas, filmes, séries, anúncios, posts, escolas, para que as pessoas agora tenham uma mudança da mente. Por isso, quando
só pegando o gancho aqui, queridos, por isso que quando a gente fala assim, nosso país não há perseguição, pode ser que não haja perseguição física. Mas, queridos, a perseguição intelectual é muito grande. Você pega desenho de criança, classificação 10 anos. Você começa a olhar o quanto está incutido de sexualidade naquele desenho. Crianças de 10 anos estão preparadas emocionalmente, fisicamente, eu não vou falar espiritualmente porque são crianças, né? Mas emocionalmente, fisicamente, para viver a sexualidade com 10 anos? Sim ou não? E por que isso é posto? E por que isso é posto, queridos? Por exemplo, se algo legal, legalizar a droga, seja como Pois é. Então, assim, é a ideia de legalizar algo para que todos achem que está tudo certo, mas não está certo. Na consciência deles, eu acredito que são todos aí, né? Eles sabem que Deus sentencia isso. O exemplo do roubo, né? Quem faz conta? Porque no fundo ele sabe. Exato. Né? Ele sabe que ele está fazendo errado. É interessante que alguns chegam assim e falam assim, não, eu fui preso e realmente tinha que ser preso mesmo, e natural. Outros chegam e falam assim, não, eu sou uma vítima da sociedade. Outros falam, não, foi onde eu nasci. Não, da família, onde é que eu vim, então por isso que eu sou fruto do meio. Você fala, peraí, vamos para a realidade aqui? Hoje, queridos, pais hoje, quando seus filhos, por exemplo, pegam um carro, né, se embebedam, e aí matam uma pessoa. O que esses pais fazem? Ao invés de ele chegar e falar assim, meu filho tem que ser condenado, ele tem que ficar preso. Ele fez errado. O que eles fazem? Vamos cobrir isso aqui, vamos pagar fiança. Não, é o seguinte, ele saiu, não estava com tanta velocidade. Não, por que eles estão querendo fazer isso? Porque não há justiça. Eles sabem que estão fazendo errado. Porque em muitos casos que nós já vimos aí ficar famoso, né? Quando acabou de acontecer, o pai ou a mãe já está lá para tirar o filho da cena do crime, por quê? Porque eles não chegam e falam assim, fez errado, tem que cumprir. Ele tem que cumprir. Ele fez errado, ele tem que ser punido. Porque não é essa justiça. Mas sabem que estão fazendo errado. Então, Romanos 2 ali, ele vai trabalhar a questão da consciência. Então, você tem a consciência de que está errado, não adianta, queridos. O que eu fico pasmo não é com o incrédulo quando isso acontece. Eu fico pasmo quando acontece com o cristão. Quando ele sabe que está errado, quando ela sabe que está errado. A palavra de Deus deixa claro e ele decide, eu vou fazer. Aí você vai chegar para mim e falar, pastor, mas são pecadores. Então tudo bem. Tudo bem então. Está tudo certo. Então, porque são pecadores, a carne é fraca. Então, tudo certo. Não, irmãos. Essa é a loucura do meio daqueles que se dizem evangélicos, mas quando chega nas práticas, é totalmente contrário da fé que eles professam. Por isso que, de novo, né? O livro, a carta que nós estamos meditando, Tiago, né? A fé sem obras é morta. Ou seja, tudo aquilo que você conhece, você não vive, pode ser que você nunca conheceu. Diga. Gálatas 6, irmão. Gálatas 6. Se alguém for surpreendido em alguma falta. Por exemplo, algum incrédulo mesmo. Ah, tá. Meu irmão, eu creio que o que acontece? Eu creio que cristãos estão nesse mundo, assim como Noé esteve naquela geração. Nós somos os pregadores de justiça. Nós vamos estar, de repente, na reunião com pessoas que estão vivendo essa prática. O que você vai fazer? Não vai se relacionar com elas? Vai cair na mesa, você vai continuar pregando o evangelho. Agora, quando ela chegar numa conversa com você, fala assim, não, sabe o que é? É uma escolha que eu fiz para a minha vida. Aí você chega, tudo bem. Como assim tudo bem? Você fala, eu entendo, a sua escolha, você vê assim. É que nós cremos totalmente diferente. Como assim nós cremos totalmente diferente? É que eu não creio que você é assim. Eu não creio que isso é certo. Eu não creio que isso é correto. Eu creio, queridos, que o nosso relacionamento com o incrédulo é pedir a Deus sabedoria, mas nunca deixarmos de falar a verdade. Nós temos medo de falar a verdade.
Nós temos medo de sermos mal vistos. Mas não se exime de falar a verdade. Se você não concorda, você não concorda, meu irmão. Não precisa ficar dando reações, né, bovinas, né? Alguém fala assim, não, mas eu sou assim porque eu decidi ser assim. Você olha, né? Aquelas reações bovinas, Não, não, queridos. Se você está ali, entenda, você é a luz de Deus ali. Fala a verdade, esclareça. De repente, para aquela pessoa, o que ela está precisando exatamente é ouvir a verdade. É você se exime disso. Então a gente desfruta desse relacionamento com as pessoas, mas não concorda com o que elas fazem, né? Diga-me, senhor. Nós aprendemos, não podemos perder a oportunidade de falar. Sim. É a oportunidade. Deu uma brecha, você vai falar. Você não pode repetir, mas deu a brecha, deu a oportunidade. É o momento de você falar a verdade. É o que Paulo fala para Timóteo lá, fala assim, olha, prega a palavra sendo oportuno, né? E diz para os irmãos de Colossos, nossa palavra tem que ser temperada com sal. É pedir a Deus sabedoria. Eu creio fielmente, querido, se está no seu coração ser uma luz de Cristo nesse mundo, Deus vai te dar oportunidades e vai te dar sabedoria no que falar. Mas, já que é um conselho, todos aqui, para todos nós, viva o Evangelho. Tenha uma vida de retidão. Sabe assim? A ponto das pessoas olharem para você, não, você sabe, eu não estou falando, o perfeitinho, o bonzão, nada disso. Mas olharem para você não vai ter do que te acusar. Vai olhar para você e falar assim, essa pessoa está vivendo retamente. Na família dele está vivendo retamente. Ele como pessoa vive retamente. A maneira como ele se comporta, ele age conosco, é uma pessoa que demonstra amor. Ele não concorda com o que nós fazemos. Mas é uma pessoa que vive aquilo que ele prega. O que, infelizmente, muitas vezes acontece, né? Muitos cristãos são nominais. Eles falam que eles vão para a igreja. Mas eles nunca foram convertidos. Então a prática deles só vai resultar de uma pessoa que nunca teve uma transformação. Então não é um testemunho. Lembrando que a palavra cristão são pequenos cristos. Onde você está, meu irmão? Então, nesse relacionamento, que Deus te dê sabedoria para lidar com essas dificuldades, né? Exatamente. Às vezes sem abrir a boca. Eu creio fielmente nisso, Jonathan. Eu creio que às vezes, queridos, o seu comer, por exemplo, vai revelar que você não é como as outras pessoas. E lembrando que nós somos melhores, mas a graça de Deus que atua em nós faz com que a gente possa ser assim. Acontece que muitos cristãos, o que acontece? Para trazer as pessoas, aí ele se acomoda à realidade delas. Se elas fazem isso, eu faço, mas eu dou um aspecto espiritual. Gospel. Né? Então faça a mesma coisa que elas fazem, só que é gospel. Não tem sentido isso. Não tem sentido isso. Né? O cristão ele é outro curso da vida dele. É um texto que a gente vai ver mais para frente. Né? Ele nada contra a maré. Quando você está muito do mundo, pode ter certeza, o problema está com você. Pode ter certeza. Quando você está desejando muitas coisas do mundo, o problema está com você. Vamos continuar aqui, queridos, rapidamente. De Romanos 1,18 para Romanos 5,8, alguém leia, por favor? Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Opa, peraí. Deus prova o seu próprio amor, ou seja, o amor dele para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 1,18. O que diz? Peraí. Pensa em você agora, tá? Você é um pecador? Sim, pastor, eu sou um pecador. Então, se eu sou um pecador, Romanos 5,8 está dizendo que Deus prova o seu amor, sendo eu ainda pecador. Mas o que diz Romanos 1,18? O que deveria acontecer com você? Morte. Morte.
A justiça de Deus deveria ser aplicada em você, sim ou não? E o que é justificação, irmãos? Exatamente. A justiça que era para ser aplicada em você, em mim, por sermos pecadores, de Romanos 1,18. Você ia continuar, irmão? Desculpa. A justiça que deveria ser aplicada em você e a mim, Romanos 1,18, porque nós somos dignos de condenação, porque nós pecamos, ela foi aplicada em Cristo, Deus provando o seu amor. Isso, exatamente, aquele escrito de dívida de Colossenses, que era contra nós, que o irmão André lembrou. Então, irmãos, isso é salvação. Cuidado, meus irmãos. Eu sei que às vezes é o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado, a sua afeição, em querer aliviar isso. Não, você é pecador, mas assim, sabe como é que é? Deus vai... Não, para com isso, é a cruz. É a cruz, é a salvação, é a justiça. Jesus tomou o cálice da ira de Deus. A ira de Deus foi manifesta em Cristo Jesus. Ele pagou por nós. Nós deveríamos estar morrendo naquela cruz, só que nós não conseguiríamos, porque o nosso sangue estava impuro, ou seja, não pagava pecado nenhum. Mas ele, sem pecado nenhum, morreu para que essa justiça de Deus fosse aplicada a nós. Por isso que cristãos, salvos, convertidos, aqueles que são habitados pelo Espírito Santo de Deus, são vistos hoje pela ótica de Jesus Cristo. Por isso que o Senhor hoje não condena, Romanos 1,8. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus são vistos hoje pelas lentes da crucificação. Então Deus, quando olha para mim e para você, ele fala assim, ele, Denis, merecia toda a condenação, porque ele é pecador. Mas meu filho morreu no lugar dele. Ele está salvo. Você vai participar daqui a pouco da ceia do Senhor. Queridos, não é simplesmente um ritual que nós fazemos. Os batistas têm como, na ceia do Senhor, um memorial. Você trazer à memória o que aconteceu. O que aconteceu? Essa justiça de Deus foi aplicada em Cristo Jesus, a ponto de você hoje orar, ser ouvido por Deus. Você hoje falar com o Senhor, você hoje entender. Se você entendeu Romanos 1,18 e você entendeu Romanos 5,8, queridos, agradeça a Deus. Foi o Espírito Santo que deixou claro isso para você. Então hoje, quando você pensar em salvação, cuidado. Oferecer para pessoas salvação barata. Não tem salvação barata, queridos. Não tem salvação barata. A graça não foi de graça. Foi um preço muito alto que foi pago. Jesus morreu para nos salvar, queridos. Então é isso que, quando a gente olha para teontologia, a gente fala assim, então esse Deus maravilhoso, que tinha todo o direito, dever, poder e os verbos que você quiser arranjar aí, para dizer da autoridade de Deus sobre nós. Ele olhou para mim, olhou para você, não sei porquê, não sei qual mérito, eu só consigo enxergar nenhum, e fala assim, eu vou dar o meu filho para salvar você. Oh, meus irmãos, isso é salvação, queridos. É isso que você tem que pregar. Tem que pregar pessoas que têm que ir para a igreja. Tem que ir para a igreja. Irmãos, tem que ir para a igreja. Olha a pregação, olha como você resumiu. Então a pessoa fala, então ser salvo é sentar no banco e ficar ouvindo pregação. Eu faço isso no cinema. Eu faço isso no cinema, eu faço isso no shopping, eu faço isso quando alguém está falando na praça até. Qualquer coisa. Eu faço isso diante de uma propaganda política. É sentar e ouvir, tá ótimo. Eu faço isso. Não, ser crente agora, você olha, seu comportamento tem que mudar. Você não pode falar isso e falar aquilo. Então é só mudar o comportamento? Legal, eu faço isso no meu cachorrinho também. Eu falo para ele, senta aqui, ele senta. Eu falo para ele, deita, ele deita. É a mesma coisa. Então é só isso? Então é sentar e parar de falar algumas coisas. E cantar música gospel. Não pode ter música no mundo não, hein? Música gospel. Então cantar música gospel. Isso vai ser mais difícil, porque eu escuto tanta música, né? Mas tá bom, hoje tem tanto ritmo, rock, samba, música popular e, sei lá, variedade. Então, a mudança então, é só escutar uma música. Então, sentar, mudar a forma de falar, escutar música. Aí, sou crente! Olha que beleza! Pastor Denis, me batiza? Fala, não, eu não. Eu não. Me incluo fora dessa.
Me inclua fora dessa. Fala assim, quem você conhece o Senhor Jesus? Quem é Jesus? Jesus? Mas nunca falaram para mim. Falaram que só para mudar o comportamento, sentar e ouvir música gospel. Você não conhece o Senhor. Você não conhece o Senhor. Você nunca teve um encontro com o Senhor. Vou pregar o Evangelho para você. O Evangelho é você olhar para essa cruz aqui e você deveria estar pregado lá. Você deveria estar pregado lá, porque você é pecador. Aí quando você chega diante das pessoas, o que é que elas falam? Nunca matei, nunca roubei. Pecador. Pecador está o governo roubando lá. Eu não roubo nada, pago meus impostos. Essa pessoa entendeu a justiça de Deus, queridos? Nunca. Nada de graça barata, queridos. Vamos orar? Deu horário na sala. Meus irmãos, antes da oração, eu só queria dar uma palavra de louvor à igreja. Semana passada, nós chegamos aqui, adoramos ao Senhor, no horário, sem precisar chamar. Vocês ouviram a música e vieram. Louvado seja o Senhor pela igreja, viu, queridos? Deus abençoe a atitude de vocês em serem ovelhas que querem adorar a Jesus, nosso bom pastor. Então, nós vamos fazer da mesma forma hoje, tá bom? Quando a música começar a tocar, não vai precisar chamar. Nós voltamos para o nosso culto de adoração e assim nós cumprimos o horário. Tá bom, queridos? Ah, tá. Se você, às vezes fica apertado ali, queridos, eu vejo que às vezes o irmão fica comendo e fica trançando a mão com o outro ali, né? Enquanto está passando um suco, passa no pão do outro assim, fica meio complicado ali. Então, irmão, pode comer para cá. De repente você vir sentar aqui, tem mais espaço, né? A gente vai ter que utilizar de todo o espaço que nós temos, tá bom? Então, às vezes eu percebo lá, um está tomando suco e eu vejo que é a mão do outro que está passando, né? Aí, confuso ali, né? Estou brincando com você. Às vezes fica apertado lá, pode vir comer aqui, está tudo tranquilo. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de entendermos um pouco mais de teologia, que em nosso coração e também na nossa mente temos essa reverência de adorar, de refletir e pensar sobre o Senhor. Senhor Deus, que as nossas mentes não sejam afetadas com essas doutrinas mundanas, terrenas, malignas que são contra o Senhor. Queremos aprender mais a Tua palavra para adorarmos o Senhor, para honrarmos o Senhor com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te louvo, agradecido pela bênção de poder estudar a Tua palavra. Eu agradeço ao Senhor pela salvação, agradeço ao Senhor pela habitação do Espírito Santo. E tudo isso aconteceu pela graça do Senhor na nossa vida, Senhor. Obrigado pela igreja do Senhor. Eu te louvo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Daqui uns 15 minutos nós retornamos. Então, ouviu a música? Já pode